A ditadura civil-militar brasileira durou de 1964 a 1985. Ela se consolidou depois do golpe que depôs João Goulart, que foi apoiado pela elite econômica, setores conservadores e pelo governo norte-americano. O regime instaurou os atos institucionais conhecidos como AI-5, que restringiram direitos políticos e civis e perseguiu opositores. A resistência se manifestou em múltiplas frentes. Tinha a frente armada, como a Guerrilha do Araguaia, o movimento estudantil, a Teologia da Libertação, a imprensa alternativa, como o jornal Opinião e o Pasquim, e a arte da resistência. A literatura de autores como Carlos Heitor Cone, Ferreira Goulart e Clarice Lispector trouxe críticas sutis ao regime. A música popular brasileira com Chico Buarque, Geraldo Vandré, Elis Regina e Caetano Veloso se tornou uma trincheira simbólica de contestação. Filmes como Pra Frente Brasil, de 1982, e Batismo de Sangue, de 2006, retratam com força o período. Na resistência negra, intelectuais como Lélia Gonzalez e Abdias do Nascimento articulavam a crítica ao racismo estrutural e à herança colonial. A memória popular, representada por figuras como Carolina Maria de Jesus, expunha a marginalização social intensificada pela repressão. A ditadura argentina foi de 1976 a 1983 e é conhecida como Processo de Reorganização Nacional. Foi um dos regimes mais violentos do continente. Cerca de 30 mil pessoas foram desaparecidas. A resistência foi protagonizada por organizações como Mães e Avós da Praça de Maio, que transformaram o luto em mobilização política e símbolo global de direitos humanos. O cinema argentino produziu obras poderosas sobre o tema, como La História Oficial, de 85, vencedor do Oscar, e Garagem Olimpo, de 99. A ditadura de Rodolfo Walsh, com a sua carta aberta à junta militar, permanece como um dos documentos mais impactantes da resistência intelectual. A Argentina também influenciou o pensamento latino-americano através do conceito de memória como resistência, que inspirou movimentos em outros países. O Chile viveu uma das ditaduras mais estudadas da América Latina, sobre Augusto Pinochet, de 73 a 90, que foi instaurada depois do golpe contra Salvador Allende. A repressão militar, que foi apoiada pela CIA, provocou milhares de mortes e desaparecimentos. A resistência chilena se manifestou por meio de sindicatos, igrejas, exilados e movimentos estudantis. A cantora Violeta Parra e seu filho Victor Jara, assassinado pelo regime, se tornaram ícones da arte engajada. Filmes como Machuca, de 2004, e No, de 2012, representam o impacto social e as formas criativas de resistência. O Chile também foi um dos primeiros países a debater publicamente a memória da ditadura como política de Estado, através do relatório Hatching, de 91. O Uruguai sofreu uma ditadura cívico-militar entre 1973 e 1985, caracterizada pela prisão de opositores e pelo controle total das universidades e da imprensa. Os Tupamaros, movimento de guerrilha urbana liderado por José Mujica, futuro presidente, simbolizaram a resistência armada. O país produziu obras emblemáticas sobre o período, como o filme Memórias de Cárcere, de 86, e o livro Pepe Mujica e os Tupamaros, que documenta as estratégias de sobrevivência e a dimensão ética da luta. A literatura uruguaia, com Eduardo Galeano, autor de As Veias Abertas da América Latina, tornou-se uma das mais influentes vozes de denúncia contra as ditaduras e o imperialismo. A ditadura de Alfredo Stroessner foi uma das mais longas da região. Caracterizada por censura e vigilância, manteve-se graças ao apoio dos Estados Unidos e à repressão sistemática dos movimentos de esquerda e indígenas. A resistência ocorreu principalmente no exílio e nas redes clandestinas. Artistas paraguaios como Agustín Barbosa e Oscar Cardoso Ocampo utilizaram a música como meio de denúncia. Hoje, produções cinematográficas como Luna de Cigarras, de 2014, abordam as cicatrizes da repressão e as buscas por memória.
A Bolívia enfrentou sucessivos golpes militares entre 64 e 82. A figura de Che Guevara, morto em 67 no país, tornou-se símbolo continental de resistência armada e ideológica. A resistência boliviana teve forte participação indígena e sindical, conectada às lutas camponesas. O cinema boliviano recente, como Los Andes no Green en Dios, de 2007, revista a opressão militar e as desigualdades sociais. O país também produziu expressivas manifestações artísticas indígenas que associaram identidade cultural à luta política. A ditadura de Juan Velasco Alvarado teve caráter nacionalista e reformista, mas também autoritário. Ele promoveu a reforma agrária e nacionalizou setores estratégicos, enquanto censurava opositores. As décadas seguintes vieram a repressão ao Sendero Luminoso, movimento armado que desestabilizou o país. O cinema peruano, como La Boca del Lobo, retrata as ambiguidades morais de autoritarismo. A resistência civil e camponesa também articulou um discurso de soberania popular, ecoando demandas históricas de justiças sociais. Embora não tenham vivido ditaduras militares tão longas quanto o Brasil, Chile e Argentina, esses países também enfrentaram regimes autoritários e repressões políticas. Na Venezuela, Marcos Pérez Jiménez implementou um regime centralizador e perseguiu opositores. Já no Equador, várias justas militares entre 1963 e 1979 impuseram a censura e a repressão. Na Colômbia, o contexto foi marcado por conflitos armados contínuos entre o Estado, guerrilhas e paramilitares, como as FARC e o ELN, configurando uma ditadura fragmentada. Obras literárias como os de Gabriel Garcia Márquez, especialmente O Outono de Patriarca, captam o espírito autoritário latino-americano e o poder devastador do claudismo. Os movimentos de resistência nas ditaduras latino-americanas não se limitaram a oposições políticas diretas. Foram processos complexos de afirmação cultural, memória coletiva e reconstrução da identidade nacional. A arte, a literatura, a música e o cinema tornaram-se espaços de subversão simbólica à denúncia, preservando a verdadeira história frente à censura. Na América Latina, resistir também foi reinventador, o próprio conceito de liberdade. Hoje, as produções audiovisuais e literárias que revisitam esse passado, como O Ano que Meus Pais Saíram de Férias, Zuzu Angel, A Noite de 12 Anos, reafirmam a importância da memória e do compromisso coletivo com a democracia.